Boa tarde a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, sejam com todos. Passando aqui nesta tarde de terça, dia 30 de dezembro de 2024, 25, findando o finzinho já, de 2025, para entrarmos no novo ano, ou dar continuidade aos dias que o nosso Deus tem preparado para nós. O título hoje da palavra que Deus colocou no meu coração, é o coração de todos aqueles que crê. Ela vai ficar em Mateus capítulo 22, do versículo 1 ao 14, ao qual faremos uma lousa de explicação depois do estudo, da leitura da palavra. Que vai dizer para nós assim: Mateus 22, do 1 ao 14. Não vou ler ela toda não, porque vai ficar muito extenso, mas saltarei alguns versículos, mas depois podem conferir, anotar capítulos e versículos, para que possam conferir na palavra de Deus o que Deus está falando aos vossos corações. Então Jesus, tomando a palavra, tomou a falar-lhes em parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou aos seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o campo e outro para seus negócios. E os outros, apoderando-se dos seus servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encorajou-se ou ficou com raiva, enviando os seus exércitos, a destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos de entrar nessas bodas. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrares. E os servos ainda pelos caminhos ajuntaram todos quando encontraram, tanto mal como os bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes nupcial, ou seja, não tinham reconhecido ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida. E disse-lhes: amigo, como entraste aqui, não tendo esta veste nupcial? E ele emudeceu. Então, o Senhor Jesus está fazendo parte da presente manifestação do reino de Deus dos céus. Aqui na terra não estarão trajando com vestes nupcial. E, portanto, não farão parte dos escolhidos. A veste nupcial simboliza a condição de estarmos preparados, uma possessão presente na verdadeira fé em Cristo, o Filho de Deus, e da constante obediência como um fruto da graça de Deus, que é um presente merecido, que o homem não merecia. O Filho de Deus, Senhor Jesus, foi para a cruz para morrer e ali pagar pelos pecados de toda a humanidade. Quando ele expirou ali, ele entregou o seu espírito ao Pai e disse: tudo está consumado. Deixou em Marcos capítulo 16, 15 em diante: ide pregai o evangelho e a todas as pessoas. Aquelas que crerem e forem batizadas, elas serão salvas. As que não for, estarão condenadas. Então Jesus estava contando essa palavra para confirmar aquela palavra, que aquela pessoa que não reconhece o sacrifício que ele fez para ir para a cruz, para salvar a humanidade,
ele não vai entrar no reino de Deus. Ele ficará fora e vai confirmar na vida da pessoa que não quer, aqui, Mateus 24, versículo 43 e 44, confirmando esta palavra do Senhor Jesus. Mas considerai-vos isto, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso estáis apercebidos, também porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Uns estão falando e pensando, né? Ah, mas Jesus já está vindo há 2000 anos, 2025 nós já estamos, Jesus não chegou até hoje. Uma coisa ele deixou bem claro aqui mesmo em Mateus 24. O dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai, que é Deus. E muitos falsos cristos já estão dizendo, Jesus está aqui, Jesus está ali, ele já veio. Não acreditem, porque somente Deus é que sabe, nem o próprio Filho Jesus sabe o dia que ele vai vir. Então a vinda de Cristo, num momento desconhecido, ela será tão inesperada quanto a chegada de um ladrão, arrombando a nossa casa. A gente não espera que se nós soubéssemos a hora que esse ladrão ia chegar, estaríamos preparados com qualquer arma para poder matá-lo, não deixar ele entrar e roubar os nossos bens. Então Jesus está dando um alerta para a vinda dele, que está próximo. Os sinais estão se cumprindo. Aqui mesmo em Mateus 24, deixa todos esses sinais bem claro para todos aqueles que crerem. Então também Cristo, mais uma vez, fala da sua volta para buscar a sua igreja. Ou seja, os fiéis, aqueles que reconheceram ele como o único Senhor e suficiente Salvador da sua vida. Este alerta não é para os santos da tribulação, porque vai haver um período de tribulação. Jesus vai vir, vai levar a igreja, e pós a igreja, Satanás será solto e vai incorporar no anticristo, que muito sistema do mundo aí já está preparado para receber este anticristo, que é o Satanás, incorporando no corpo de uma pessoa, e ali ele tomando posse, ele vai reinar durante 7 anos, e a Bíblia fala que os que conhecem ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador da sua vida, ele não vai passar na sua tribulação. Mas tem que perseverar, ficar com Jesus até o fim. Venha a enfermidade, venha a pobreza, venha a riqueza, seja o que for, não abandone o Senhor. Fica firme, porque ele está próximo. Então, fique atento, olhando para o alto, como dessas bodas de prata. Todo mundo foi chamado, ninguém quis. Então, ele mandou que chamassem todos. Aí encheu, mas não é todos que vão entrar no reino, porque todos não vão crer. Ele disse, quem crer for batizado será salvo. Que o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando no teu coração, assim como trabalhou no meu e no de todos que crer, para que você venha reconhecer o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que os seus pecados sejam apagados, e o seu passado Deus vai jogar no mar de esquecimento. Você vai viver uma novidade de vida pelo Espírito Santo de Deus. Nós, quando somos crianças, somos batizados, nós não sabemos que é pecado. Então, depois que Jesus ele batizou aos seus 30 anos, para que ele desse o exemplo de que com 30 anos todas as pessoas sabem o que é pecado e o que não é. A lei de Moisés aí aponta o pecado do homem. Está lá os 10 mandamentos, em Êxodo 20, versículo 14 em diante. Ali vai mostrar a lei apontando os nossos pecados. Mas Jesus, sem pecado, ele morreu e se fez pecado por nós, para nos perdoar e nos livrar do inferno. Então creia no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, porque a palavra sendo anunciada para eles vão crer também. Aí Jesus vai salvá-los, porque Deus não quer que homem nenhum se perca. Pode ser o tempo que passar, pode ter pecado tanto que ele tiver pecado. Até o Hitler, se ele